Tem algo estranho que talvez você já tenha sentido, mas nunca conseguiu explicar direito. Não é exatamente tristeza, nem exatamente esperança. É como se existisse uma sensação silenciosa dentro de você, dizendo que há mais. Mais do que você está vivendo agora, mais do que as pessoas ao seu redor parecem perceber, mais do que aquilo que você mesmo consegue colocar em palavras. E o mais curioso é que essa sensação não apareceu de repente, ela vem de longe. Talvez desde momentos específicos da sua vida em que algo não fez sentido, mas ao mesmo tempo parecia carregar um significado oculto. Aquela conversa que ficou ecoando por dias, aquele encontro inesperado que mudou o rumo de algo importante, ou até mesmo aquela fase difícil que, olhando hoje, parece ter te empurrado para um lugar que você não teria escolhido conscientemente. Se você já parou para pensar nisso, mesmo que só por alguns segundos antes de voltar à correria do dia, então talvez esse vídeo não seja apenas mais um conteúdo aleatório. Talvez seja apenas uma pausa, uma oportunidade de olhar para dentro com um pouco mais de honestidade. Porque existe uma pergunta silenciosa que muita gente evita encarar. E se você não estiver perdido, mas apenas ainda não tiver entendido o papel que está desempenhando? Não no sentido grandioso, quase fantasioso, de que tudo foi escrito para você de forma perfeita, mas no sentido mais humano e mais desconfortável também, de que certas experiências parecem se repetir até que algo dentro de você mude. Pense bem. Quantas vezes você já se viu em situações diferentes, com pessoas diferentes, mas com a mesma sensação no fundo? Como se estivesse vivendo variações da mesma história, só mudando os detalhes externos. Isso não significa que exista uma explicação mágica pronta, mas muita gente, quando começa a observar esses padrões, percebe algo interessante. Não são apenas os acontecimentos que se repetem, é a forma como elas se sentem dentro deles. E talvez seja aí que tudo começa a ganhar um novo tipo de sentido. Porque quando você começa a prestar atenção nesse padrão interno, não só no que acontece, mas em como você reage, no que você tolera, no que você evita, no que você deseja, mas não admite, algo começa a mudar. Não de forma explosiva, não como uma revelação instantânea, mas como uma espécie de clareza que vai se formando devagar. E é aqui que as coisas ficam mais delicadas. Porque essa clareza não vem acompanhada apenas de respostas, ela traz também desconforto. Traz aquela sensação de que algumas coisas que você acreditava sobre si mesmo talvez não sejam tão verdadeiras quanto pareciam, ou que certas escolhas que você justificou por tanto tempo talvez tenham vindo mais do medo do que da coragem. E isso pode ser difícil de aceitar. Mas ao mesmo tempo pode ser libertador. Talvez o que você esteja sentindo ultimamente, essa inquietação, esse leve afastamento de certas pessoas, essa vontade de se recolher mais, de pensar mais, de entender melhor o que está acontecendo dentro de você, não seja um problema a ser resolvido rapidamente. Talvez seja um sinal de que algo dentro de você está tentando se reorganizar. E não, isso não significa que você tenha sido escolhido no sentido místico e exclusivo que às vezes as pessoas gostam de acreditar, mas pode significar que você chegou a um ponto em que já não consegue mais ignorar certas perguntas. E quando isso acontece, a vida começa a parecer diferente. As coisas que antes te satisfaziam podem perder um pouco do brilho. Conversas superficiais começam a cansar mais rápido. Situações que você tolerava sem pensar passam a incomodar de um jeito que você não consegue mais ignorar. E isso cria um tipo de solidão muito específico. Não aquela solidão de estar sozinho fisicamente, mas a de perceber que você está começando a enxergar a vida de um jeito que nem todo mundo ao seu redor parece enxergar. E talvez seja exatamente aqui que essa conversa começa a fazer mais sentido. Porque o que vem a seguir não é sobre te convencer de nada, nem sobre te dar respostas prontas. É sobre explorar, com cuidado e honestidade, o que pode estar por trás dessa sensação que você vem carregando. E se você já chegou até aqui, talvez seja porque de alguma forma você reconheceu pelo menos um pedaço disso dentro de você.
Agora a questão deixa de ser isso é real ou não, e começa a se transformar em algo mais importante. O que exatamente dentro de você está pedindo para ser visto, mas ainda não foi totalmente compreendido? Talvez o mais difícil de tudo isso não seja perceber que algo dentro de você está mudando, mas sim aceitar que essa mudança nem sempre é confortável, nem sempre é clara e quase nunca é compartilhada com as pessoas ao seu redor. Porque do lado de fora, tudo pode parecer normal. Você continua fazendo o que sempre fez, cumprindo suas responsabilidades, conversando, sorrindo quando precisa. Mas por dentro, existe uma espécie de distância que começa a crescer. Não é rejeição, não é frieza. É mais como se você estivesse começando a observar a própria vida de um ponto um pouco mais afastado. E isso pode ser confuso. Tem dias em que você sente que está evoluindo, que finalmente está entendendo coisas que antes pareciam impossíveis de decifrar. Mas tem outros dias em que tudo parece embaralhado de novo, como se você tivesse dado vários passos para frente e, de repente, estivesse de volta ao mesmo lugar. Muita gente passa por isso e acha que está falhando. Mas talvez não seja isso. Talvez seja apenas o processo de começar a enxergar padrões que antes passavam despercebidos. Por exemplo, aquelas situações em que você se entrega demais, esperando algo em troca que nunca vem na mesma medida. Ou aqueles momentos em que você aceita menos do que merece, mas tenta convencer a si mesmo de que está tudo bem. Ou ainda aquelas escolhas que você faz quase no automático, só para evitar conflito, desconforto ou rejeição. Se você olhar com cuidado, talvez perceba que essas situações não são tão isoladas quanto pareciam. Elas têm uma linha invisível conectando tudo, e essa linha não aponta para o mundo lá fora, ela aponta para dentro. Isso não significa que tudo depende de você, ou que você é responsável por tudo o que acontece. A vida é complexa demais para ser reduzida a uma única explicação. Mas existe uma diferença importante entre o que acontece com você e o que você repete sem perceber. E é nesse espaço que algo começa a mudar. Porque quando você começa a reconhecer esses padrões, mesmo que ainda não saiba exatamente o que fazer com eles, já não dá mais para voltar ao ponto de antes. Aquela inocência de viver no automático começa a desaparecer, e junto com isso surge um tipo diferente de responsabilidade. Não aquela responsabilidade pesada, cheia de culpa, mas uma consciência mais clara de que suas escolhas têm peso, de que suas reações não são aleatórias, de que existe algo dentro de você que influencia a forma como você vive cada situação. E isso pode ser assustador, porque, no fundo, é mais fácil acreditar que tudo depende das circunstâncias, das outras pessoas, do acaso. É mais confortável pensar que você só está reagindo ao que a vida te entrega. Mas quando você começa a perceber que existe uma parte sua participando ativamente de tudo isso, a história muda. E não muda de um jeito leve. Muda de um jeito que te obriga a fazer perguntas que talvez você tenha evitado por muito tempo. Por que eu continuo aceitando isso? Por que eu me calo quando algo me incomoda? Por que eu sinto tanto, mas falo tão pouco sobre o que realmente importa? Por que eu espero tanto dos outros e tão pouco de mim mesmo? Essas perguntas não aparecem todas de uma vez. Elas vão surgindo aos poucos, geralmente em momentos silenciosos, quando você está sozinho ou quando algo acontece e te toca mais do que deveria. E nesses momentos, não adianta tentar fugir. Você até pode se distrair, ocupar a mente, seguir em frente como se nada tivesse acontecendo, mas aquela sensação, ela volta. Porque não é sobre um evento específico, é sobre algo mais profundo que está tentando ganhar espaço dentro de você. E aqui existe um ponto importante que quase ninguém fala. Nem toda mudança começa com clareza. Muitas começam com confusão, com dúvidas, com uma sensação estranha de que algo não encaixa mais, mesmo que você não saiba exatamente o que é. E isso pode te fazer questionar a si mesmo, pode te fazer pensar que você está exagerando, que está criando problemas onde não existem, que deveria simplesmente continuar como sempre foi. Mas e se não for isso? E se essa inquietação não for um erro, mas um sinal de que você está começando a perceber coisas que antes estavam fora do seu alcance? Não como uma verdade absoluta, mas como uma possibilidade real.
Porque para muitas pessoas, existe um momento na vida em que elas param de viver apenas reagindo e começam, ainda que de forma insegura, a observar. Observar os próprios padrões, observar as próprias escolhas, observar as próprias emoções sem tentar escondê-las imediatamente. E esse momento, ele não é barulhento. Ele não vem com anúncio nem com certeza, mas ele muda tudo. Talvez seja exatamente nesse ponto que você esteja agora. E se for, então o que você está sentindo não é um fim, é um começo que ainda não se revelou completamente. E a partir daqui, as coisas começam a ganhar um tipo de profundidade que nem sempre é confortável, mas que pode ser impossível de ignorar depois que você vê. Existe um momento curioso nesse processo em que a percepção muda, mas a vida ao redor ainda parece a mesma. E é justamente aí que muita gente se sente deslocada, como se estivesse vivendo em dois ritmos diferentes ao mesmo tempo. Por fora, tudo continua seguindo um fluxo conhecido, as mesmas rotinas, os mesmos ambientes, até as mesmas conversas que já aconteceram tantas vezes antes. Mas por dentro, algo não responde mais da mesma forma. Aquilo que antes parecia suficiente começa a soar raso. O que antes fazia sentido já não encaixa com tanta facilidade. E isso cria um tipo de conflito silencioso. Porque você não consegue simplesmente desver o que começou a perceber. Ao mesmo tempo, também não é tão simples mudar tudo de uma vez. Então você fica nesse espaço intermediário, onde já não é quem era, mas ainda não sabe exatamente quem está se tornando. E talvez uma das partes mais difíceis seja admitir que algumas das suas antigas certezas começam a perder força. Não aquelas certezas práticas do dia a dia, mas aquelas crenças mais profundas, quase invisíveis, que guiavam suas decisões sem que você percebesse. Como a ideia de que você precisava agradar para ser aceito, ou de que precisava se adaptar sempre para evitar conflito, ou até mesmo a crença de que o seu valor dependia do quanto você conseguia sustentar os outros emocionalmente. Essas ideias não desaparecem de uma hora para outra. Elas começam a rachar, e quando isso acontece, surge um desconforto difícil de explicar, porque parte de você ainda quer se apoiar nessas velhas formas de pensar, enquanto outra parte começa a questionar se elas realmente fazem sentido. É como segurar algo que já não encaixa mais, mas que você ainda não sabe como soltar. E nesse ponto, muitas pessoas tentam voltar atrás, tentam ignorar o que sentiram, minimizar o que perceberam, convencer a si mesmas de que estão exagerando. Porque encarar essa transição exige coragem, não aquela coragem impulsiva de tomar decisões rápidas, mas uma coragem mais silenciosa, de permanecer no desconforto sem fugir imediatamente. E isso nem sempre é fácil, porque esse processo não vem com garantias. Você não sabe exatamente onde isso vai te levar. Não existe um mapa claro dizendo, se você fizer isso, tudo vai se resolver. O que existe é apenas essa sensação crescente de que continuar exatamente como antes já não parece mais possível. E talvez seja aí que uma pergunta mais profunda começa a surgir. Não o que eu devo fazer agora, mas sim o que eu estou começando a enxergar que antes eu evitava. Essa pergunta muda tudo, porque ela não te coloca em busca de soluções externas imediatas. Ela te convida a olhar para dentro com mais honestidade. E às vezes, o que você encontra não é confortável. Você pode perceber que ignorou sinais por muito tempo, que permaneceu em situações que já não faziam sentido, que se moldou tanto às expectativas externas que acabou perdendo a referência do que realmente queria. E reconhecer isso pode doer, mas também pode abrir espaço para algo novo. Não como uma transformação instantânea, mas como um início de reconstrução. Porque quando você começa a ver com mais clareza, mesmo que essa clareza ainda seja parcial, você ganha algo importante: a possibilidade de escolher de forma diferente. Não perfeita, não definitiva, mas mais consciente. E isso muda a forma como você se posiciona diante da vida. Você começa a perceber quando está se traindo para manter uma aparência de paz. Começa a notar quando está se calando por medo, não por escolha.
Começa a identificar quando está repetindo um padrão antigo, mesmo sabendo que ele não te leva para onde você realmente quer ir. E nesse ponto, algo dentro de você começa a pedir alinhamento. Não um alinhamento idealizado, onde tudo faz sentido e tudo flui perfeitamente, mas um alinhamento honesto, onde suas escolhas começam aos poucos a refletir aquilo que você realmente está entendendo sobre si mesmo. E isso pode gerar mudanças sutis no começo. Pequenas decisões diferentes, pequenas recusas, pequenas aproximações, coisas que vistas de fora talvez nem chamem a atenção, mas que por dentro representam um deslocamento significativo. E mesmo assim, o processo continua incerto, porque entender não é o mesmo que transformar. Você pode perceber claramente o que precisa mudar e ainda assim sentir dificuldade em agir de acordo com isso. Pode reconhecer um padrão e ainda assim cair nele de novo. E isso não significa que você está voltando atrás. Significa apenas que mudança real leva tempo. E talvez seja exatamente aqui que muita gente se perde, não por falta de consciência, mas por impaciência com o próprio processo. Mas e se em vez de tentar acelerar tudo, você começasse a observar com mais gentileza? E se em vez de se cobrar por já dever saber, você aceitasse que está aprendendo a ver? Porque há uma diferença enorme entre viver no automático e começar a se enxergar com clareza. E essa diferença, mesmo que ainda não pareça tão grande, pode ser o início de uma mudança que não depende de pressa, mas de presença. Talvez o que você esteja vivendo agora não seja uma confusão sem sentido. Talvez seja apenas um momento em que as peças começam a se mover, mesmo que o desenho final ainda não esteja visível. E quando isso acontece, a próxima parte da jornada deixa de ser sobre entender apenas com a mente e começa a envolver algo mais profundo. Algo que não se explica tão facilmente, mas que pode ser sentido com uma intensidade que você não estava acostumado a perceber antes. E é exatamente nesse ponto que as coisas deixam de ser apenas uma questão de entender e passam a ser uma questão de sentir de verdade. Porque até agora, muita coisa pode ter parecido como uma sequência de pensamentos, reflexões, pequenas percepções que vão se encaixando aos poucos. Mas existe uma camada mais profunda que não responde à lógica da mesma forma. Ela aparece no corpo, nas reações quase instantâneas, naquele aperto no peito que surge sem aviso, ou naquela paz estranha que você sente em momentos inesperados. Talvez você já tenha vivido algo assim. Um momento em que tudo parecia comum, mas de repente algo dentro de você ficou em silêncio. Como se por alguns segundos você tivesse saído do ruído constante da mente e entrado em um espaço mais calmo, mais claro, difícil de explicar, mas impossível de ignorar. E o curioso é que esses momentos não costumam acontecer quando você está tentando forçar respostas. Eles surgem quando você para de correr por um instante, quando você não está tentando resolver tudo, nem provar nada para ninguém. Só que viver isso de forma mais consciente exige um tipo diferente de atenção. Não aquela atenção tensa, que tenta controlar cada detalhe, mas uma atenção mais aberta, mais disponível, como quem começa a observar sem pressa o que está acontecendo dentro de si. E aqui, algo começa a se revelar de forma mais nítida. Você começa a perceber que muitas das suas reações não vêm apenas do presente. Elas carregam histórias, experiências passadas que ainda influenciam a forma como você interpreta o que acontece agora. Aquele medo de se expor, por exemplo, pode não ter começado hoje. Aquela necessidade de agradar talvez tenha sido construída ao longo de anos. Aquela dificuldade de dizer não pode ter sido aprendida em momentos em que dizer sim parecia a única forma de manter alguma estabilidade. E quando você começa a enxergar isso, algo muda. Não porque você encontra uma resposta mágica, mas porque você começa a separar aos poucos o que é realmente seu no presente do que é apenas uma repetição do passado. E essa separação é poderosa, porque pela primeira vez você começa a perceber que nem toda emoção precisa ser seguida automaticamente, nem todo impulso precisa ser obedecido, nem todo medo precisa definir sua escolha. Mas isso não significa que você vai simplesmente parar de sentir. Pelo contrário,
Muitas vezes você começa a sentir ainda mais, só que de um jeito diferente, mais consciente, mais presente, menos automático. E isso pode ser intenso, porque em vez de fugir rapidamente de um desconforto, você começa a ficar um pouco mais com ele, a observar de onde ele vem, a perceber como ele se manifesta no seu corpo, nos seus pensamentos, nas suas decisões. E nesse espaço, algo novo começa a surgir. Não é uma solução pronta, é uma espécie de liberdade inicial. A liberdade de escolher, mesmo que ainda com dúvida. A liberdade de pausar antes de reagir. A liberdade de não se identificar totalmente com aquilo que você sente no momento. E isso muda a dinâmica interna de uma forma sutil, mas profunda. Porque aos poucos você deixa de ser completamente levado pelas suas próprias reações e começa a se relacionar com elas de outra forma. E talvez seja aqui que uma das partes mais delicadas desse processo aparece. Você começa a perceber que algumas coisas na sua vida não combinam mais com quem você está se tornando. Pode ser uma forma de se relacionar, pode ser um ambiente, pode ser até uma versão antiga de você mesmo, que por muito tempo foi necessária, mas que agora começa a ficar apertada demais. E reconhecer isso nem sempre é leve, porque mudança real envolve perdas também. Não necessariamente perdas dramáticas ou imediatas, mas pequenas despedidas internas, de hábitos, de padrões, de formas de pensar, de formas de se comportar. E cada uma dessas despedidas exige um tipo de aceitação. Aceitar que você não é exatamente a mesma pessoa de antes. Aceitar que algumas conexões podem mudar. Aceitar que nem todo mundo vai entender o seu processo. E talvez o mais difícil, aceitar que você também não tem todas as respostas ainda. Mas, ao mesmo tempo, existe algo profundamente verdadeiro nisso tudo. Você começa a sentir quando algo está alinhado e quando não está. Não como uma regra fixa, mas como uma sensação interna mais clara. Uma espécie de "isso faz sentido", que não depende tanto da aprovação externa. E essa sensação, ela não grita, ela é sutil. Mas quando você começa a reconhecê-la, fica difícil ignorar. E é exatamente por isso que esse momento da jornada é tão importante. Porque ele não é sobre transformar tudo de uma vez, é sobre aprender a confiar, pouco a pouco, nessa percepção que está se formando dentro de você, mesmo que ainda esteja estável, mesmo que ainda venha acompanhada de dúvidas. Porque, no fundo, talvez o que esteja acontecendo não seja que você está perdido. Talvez você esteja apenas começando a sair de um lugar onde tudo era automático e entrando em um espaço onde suas escolhas começam a ter mais consciência. E esse espaço, ele não é confortável o tempo todo, mas ele é real. E quando você chega aqui, mesmo que ainda não saiba exatamente para onde ir, uma coisa começa a ficar clara. Você já não consegue mais fingir que não vê. E isso, por si só, muda o caminho que vem a seguir. E então, chega um momento em que todas essas peças, mesmo que ainda imperfeitas, começam a se conectar de um jeito que você não esperava. Não como uma grande revelação cinematográfica onde tudo faz sentido de uma vez, mas como uma compreensão mais silenciosa, quase íntima. Você começa a perceber que aquilo que te incomodava, que se repetia, que parecia confuso, talvez não estivesse ali para te travar, mas para te mostrar algo que você ainda não tinha conseguido ver com clareza. E isso muda a forma como você olha para o passado. Situações que antes pareciam apenas erros começam a ganhar outra camada de significado. Não no sentido de justificar tudo, nem de romantizar o que doeu, mas de entender que, de alguma forma, cada experiência deixou uma marca que agora está te ajudando a enxergar melhor. Talvez aquela relação que não deu certo tenha revelado limites que você nunca tinha colocado antes. Talvez aquele momento em que você se sentiu perdido tenha sido o início de um afastamento necessário de algo que já não fazia sentido. E talvez até mesmo as fases mais confusas tenham sido, no fundo, um tipo de preparação, não planejada, não perfeita, mas real. E quando você começa a ver dessa forma, algo dentro de você relaxa.
Não completamente, mas o suficiente para parar de lutar contra tudo o que aconteceu. Porque existe uma diferença enorme entre carregar o passado como um peso e reconhecê-lo como parte do caminho. E essa diferença muda a forma como você se posiciona no presente. Você começa a perceber que não precisa mais provar certas coisas, não precisa mais se encaixar em expectativas que já não refletem quem você está se tornando. Não precisa mais insistir em versões de si mesmo que foram importantes antes, mas que agora já não sustentam a mesma verdade. E isso pode trazer uma sensação estranha de liberdade. Estranha porque não vem com euforia, não vem com certezas absolutas. Vem de um tipo de calma que às vezes parece até silenciosa demais. Como se pela primeira vez em muito tempo você não estivesse correndo atrás de uma resposta imediata, mas simplesmente permitindo que as coisas se revelem no ritmo certo. E é exatamente aqui que algo essencial acontece. Você começa a entender que nem tudo precisa ser resolvido agora, que nem toda dúvida precisa de uma resposta urgente, que nem todo desconforto precisa ser eliminado imediatamente. E isso não é desistência. É maturidade emocional começando a se formar. Porque durante muito tempo, talvez você tenha acreditado que clareza significasse a ausência de dúvidas, que crescimento significasse não errar mais, que evolução significasse sempre saber o que fazer. Mas a experiência mostra outra coisa. Mostra que clareza muitas vezes convive com incerteza, que crescimento inclui tropeços, que evolução, na maioria das vezes, é silenciosa e quase imperceptível no dia a dia. E quando você começa a aceitar isso, algo muda profundamente. Você deixa de lutar contra o processo e começa a caminhar com ele. Não de forma passiva, mas de forma mais consciente. Você começa a escolher com mais cuidado onde colocar sua energia, começa a perceber quando algo não vale mais o desgaste emocional que antes parecia inevitável. Começa a reconhecer quando está repetindo um padrão e mesmo que ainda não consiga mudar imediatamente, já não se engana da mesma forma. E isso é um ponto de virada importante, porque não é sobre se tornar alguém completamente diferente de um dia para o outro, é sobre deixar de ser inconsciente dentro da própria vida. E talvez essa seja uma das mudanças mais profundas que alguém pode viver. Porque quando você começa a se enxergar com mais honestidade, você também começa a se responsabilizar de um jeito diferente, não com culpa, mas com presença. E isso transforma pequenas coisas. A forma como você responde a uma conversa difícil, a forma como você decide permanecer ou se afastar, a forma como você lida com seus próprios pensamentos quando ninguém está olhando. E tudo isso somado começa a construir uma base mais sólida dentro de você. Uma base que não depende tanto do que acontece fora, mas de como você se posiciona diante do que acontece. E talvez seja exatamente isso que você estava começando a sentir desde o início, mesmo sem saber explicar. Não uma resposta pronta, mas um deslocamento interno. Um tipo de mudança que não precisa ser anunciada, porque ela se mostra nas escolhas, nos limites, na forma como você passa a viver. E quando você chega aqui, uma pergunta deixa de ser evitada e começa a se tornar inevitável. Se você já consegue ver tudo isso, mesmo que ainda de forma incompleta, o que dentro da sua vida hoje já não pode mais continuar do mesmo jeito? Não como uma pressão para mudar tudo agora, mas como um convite honesto para não ignorar o que você já entendeu. Porque a partir desse ponto, fingir que nada mudou começa a custar mais caro do que encarar o que precisa ser ajustado. E é exatamente essa escolha silenciosa que começa a definir o que vem a seguir. E talvez o mais interessante de tudo isso é que nada aqui exige uma decisão dramática, nem uma mudança imediata que vire sua vida do avesso de um dia para o outro. O que muda, na maioria das vezes, é algo mais sutil. É a forma como você passa a se escutar. É o jeito como você percebe quando algo não está mais alinhado, mesmo que ninguém ao seu redor veja problema nenhum. É aquela pausa que você começa a dar antes de repetir um comportamento antigo, mesmo que às vezes ainda acabe repetindo. Mas agora você sabe, e saber muda tudo. Porque a partir desse ponto,
A vida deixa de ser apenas uma sequência de reações automáticas e começa a se tornar um espaço de escolhas, mesmo que imperfeitas, mesmo que lentas. Você pode ainda se pegar em situações conhecidas, pode ainda sentir as mesmas dúvidas, pode ainda hesitar diante de decisões importantes, mas existe uma diferença que não volta atrás. Você já não está completamente inconsciente dentro disso. E isso cria uma espécie de virada silenciosa. Não é algo que as pessoas necessariamente percebem de fora, não é algo que precisa ser anunciado, mas dentro de você existe uma nova referência começando a se formar. Uma referência que não depende apenas do que te ensinaram ou do que esperam de você, mas do que começa a fazer sentido de verdade, mesmo que ainda esteja em construção. E isso pode trazer uma calma diferente. Não uma calma de quem resolveu tudo, mas uma calma de quem parou de fugir de si mesmo. E, curiosamente, essa calma não elimina os desafios. A vida continua trazendo situações inesperadas, momentos difíceis, escolhas complicadas. Mas a forma como você atravessa tudo isso começa a mudar. Você começa a perceber que nem tudo precisa ser levado tão longe dentro de você. Que nem toda situação merece o mesmo nível de desgaste emocional. Que algumas coisas podem simplesmente ser reconhecidas e deixadas ir. E isso não é frieza, é discernimento. É aprender, aos poucos, a diferenciar o que realmente importa do que apenas parece urgente no momento. E essa habilidade não surge pronta, ela se constrói na prática. Nos pequenos momentos em que você escolhe não reagir da mesma forma de sempre, nos momentos em que você decide falar algo que antes você engoliria, ou até nos momentos em que você escolhe ficar em silêncio, mas não mais por medo, e sim por consciência. E tudo isso vai desenhando uma nova forma de estar no mundo, uma forma menos automática, mais presente, mais conectada com aquilo que você realmente está percebendo. E talvez seja exatamente aqui que o sentido desse caminho começa a se revelar de um jeito mais completo. Não como uma resposta fechada, mas como uma direção. Porque no fundo não se trata de se tornar alguém perfeito, nem de alcançar um estado onde tudo faz sentido o tempo todo. Se trata de algo mais simples e, ao mesmo tempo, mais profundo. Se trata de viver de uma forma mais honesta com aquilo que você já consegue ver. Mesmo que ainda existam dúvidas, mesmo que ainda existam partes confusas, mesmo que o caminho ainda não esteja completamente claro. Porque a clareza total, ela raramente vem antes da caminhada. Ela se constrói durante. E talvez, se você olhar com cuidado, você já tenha começado essa caminhada há mais tempo do que imagina. Talvez aqueles momentos de desconforto que você tentou ignorar já fossem sinais de que algo dentro de você estava mudando. Talvez aquelas fases em que tudo parecia incerto já fossem parte desse movimento interno que agora começa a fazer mais sentido. E se for assim, então isso não começou hoje. Hoje talvez seja apenas o momento em que você está olhando para isso com mais consciência. E isso por si só já é significativo. Não porque define quem você é, mas porque abre espaço para que você escolha quem você está se tornando. E essa escolha não precisa ser perfeita, ela só precisa ser honesta o suficiente para não se afastar daquilo que você já percebeu. Talvez seja isso que muita gente chama de forma simbólica de ser escolhido, não como alguém separado, especial ou acima dos outros, mas como alguém que chegou a um ponto em que já não consegue mais ignorar a própria consciência. E isso não te coloca em um lugar mais fácil, mas pode te colocar em um lugar mais verdadeiro. E, no fim das contas, talvez seja isso que realmente transforma a forma como você vive. Se alguma parte dessa conversa fez sentido para você, não precisa responder para ninguém agora. Mas vale a pena se perguntar com calma e sem pressa. O que dentro de você já sabe o próximo pequeno passo, mesmo que você ainda não tenha colocado isso em palavras? Se quiser continuar explorando esse tipo de reflexão, você pode ficar por aqui, acompanhar os próximos vídeos ou simplesmente levar essa pergunta com você pelos próximos dias.
Às vezes, as respostas mais importantes não aparecem quando a gente força, mas quando a gente começa de verdade a prestar atenção.